Pronto. Bom, deixa eu voltar aqui. Dia de discussão de curso. Deixa eu começar. Primeiro, se alguém aqui não me conhece, meu nome é Iracema. Eu estou no 3º ano da Engenharia Ambiental, sou atual secretária do CAEA e representante discente da COC Ambiental, junto com o Thiago, que também está aí. E primeiro, queria falar um pouco do objetivo do evento. O dia de discussão de curso já existe faz um tempo, mas esse aqui vai ser voltado para as questões do EAD, das aulas online, avaliações, que a gente sente que que está sendo a principal demanda dos alunos. Então, o objetivo é gerar um espaço de debate mesmo entre alunos e professores para a gente conseguir melhorar esse período, nem que seja um pouquinho. Então, a gente tem algumas pautas para discutir. E aí, para isso, a gente convidou os professores da COC Ambiental. Para quem não sabe, a COC é a Comissão de Coordenação do curso. Então, ela trata da administração do curso, desde a questão de grade horária, de disciplinas específicas, de alunos que caem em artigo, entre outros. E aí, creio que da COC Ambiental a gente tem aqui o Ricardo, secretário do PH, o professor Joaquim e o professor Renê. Desculpa se eu não vi mais ninguém entrando, mas se vocês quiserem falar alguma coisa, professores, Ricardo, senão a gente já começa nas pautas. Acho que só me apresentar aqui rapidinho, né? Vejo que tem uma lista grande de alunos. Boa tarde a todos, eu sou o professor Joaquim, do PHA, e simplesmente dizer que é muito interessante essa discussão e, como sempre, parabenizar os alunos discentes aí, sempre por essas iniciativas ótimas, tá bom? Então, fique à vontade, Iracema, que eu vou ficar acompanhando aqui atentamente as discussões. Ok. Mais algum professor? Acho que a gente pode seguir em frente, Iracema. Pode seguir em frente. Tá bom, obrigada. Então, a primeira pauta que a gente pensou, primeiro que tem as TOTS, nas aulas online, a cobrança de presença e as avaliações. A primeira pauta que a gente pensou foi a questão das aulas online como um todo, porque a gente sente que foi muito rápido, porque de uma semana para outra a gente já estava começando a ter aula online, e é uma coisa nova para todo mundo, né? Tanto para os professores quanto para os alunos. Então, a gente não estava mesmo acostumado com isso e está precisando se acostumar forçadamente, digamos assim. E aí, a gente queria abrir um espaço de discussão para a gente discutir os prós e contras das aulas online, né? Eu separei alguns tópicos, mas vocês se sintam livres para falar, tanto no chat quanto abrir o microfone e começar e comentar. Então, o que eu preparei para falar foi basicamente que eu sinto que em casa o aluno tem mais distração, então ele pode fazer qualquer coisa que tipo, o professor não está vendo, então você pode estar no celular a aula inteira e aí acaba sendo muito difícil para se concentrar numa aula longa, né, de 1h40. A gente perde também a interação com o professor e também o professor perde a interação com os alunos. Eu sinto que os professores também ficam, tipo, dando aula para uma tela e aí é muito diferente para todo mundo, né? Mas também eu separei um pró, que é a questão da gravação das aulas. Então, se você perdeu uma aula por algum motivo, ou se você quer rever aquela aula, se o professor gravar, você pode voltar. Então, seria um pró que a gente não tem durante as aulas presenciais, né? Mas foi só isso que eu separei para iniciar a pauta. Se alguém quiser falar aí, o professor falar a parte dos professores agora. Deixe à vontade, eu vou parar minha apresentação aqui para ficar melhor. Bom, como nenhum dos alunos aí se manifestou, Iracema, eu vou me manifestar aqui rapidamente para ver se até inicia a discussão. Acho que você fez uma boa síntese, né, do início.
por parte dos professores, não sei, é difícil dizer, porque eu também a gente não teve um evento desses para discutir amplamente com todos os professores, qual é a visão geral, né? Então a gente às vezes conversa com alguns núcleos de professores, aqueles que você acaba tendo um pouco de relação, mas aí eu vou dar a minha opinião nesse caso, então eu acho que não é uma opinião representativa dos professores em geral. A minha opinião como professor, acho que você sintetizou um pouco bem isso. Eu noto que os alunos gostam, se por algum motivo você deixa de começar a gravar a aula, né, por esquecimento, porque você está passando um resultado inicial, os alunos já perguntam, hoje vai gravar a aula? Aí a gente vê a importância que os alunos estão dando para as gravações, a possibilidade. Do lado de da questão da tela, né, é isso mesmo, a gente às vezes fica em sala de aula, a gente sempre acaba acompanhando, pelo menos com algum grupo, que é aquele grupo que mais acompanha as aulas, dá para ver no rosto ou na forma de se manifestar a compreensão do assunto, né, a dificuldade de entendimento. Na tela, realmente, quando a gente está apresentando, a gente não tem o contato com os alunos, isso é algo que é um pouco, eu acredito que conta do aspecto negativo, mas, em compensação, a gente vem aprendendo outras dinâmicas, os alunos acabam se manifestando algumas vezes pelo chat, eu noto que os alunos estão mais vamos dizer, nesse período, eu sinto que os alunos estão acompanhando melhor as aulas. Quando eu digo acompanhando, não acompanhando eventualmente a aula online, mas acompanhando o conteúdo que é passado. Você vê que dúvidas semanais sobre os assuntos que estão sendo discutidos na semana. Então, ao menos isso também é uma percepção que eu sinto como professor, né? Então, é esse um pouco do depoimento, né, que eu tenho, né? Eu sei que está sendo um processo de aprendizado para todos, né? E gostaria de ter um pouco mais do feedback realmente dos alunos, né? Que a gente realmente usa o feedback, eu não sei se ainda está um pouco na questão de compreensão do esforço geral, de achar que se reclamar vai estar sendo mal visto, alguma coisa assim, de forma alguma. Como eu te falo, né, as contribuições construtivas sempre são interessantes para a gente até ter uma visão de qual é a percepção do aluno sobre essas aulas que nós estamos ministrando de forma online, tá bom? O que mais gostou, o que não gostou, qual aula foi mais interessante, a forma de apresentação de um resultado não de um exercício e assim por diante. Bom, não vou me delongar mais, acho que essa reunião é mais para vocês se manifestarem, tá bom? Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Fernanda, também faço parte do CAEA junto com a Iracema e estou no meu terceiro ano da Engenharia Ambiental e também estou de RD esse ano do Conselho do PHA. A gente, como a Ira falou, tá sendo um desafio para todo mundo, tanto para os alunos quanto para os professores, e para a gente também como RD, para tentar entender o que é realmente melhor para os alunos, porque tem várias opiniões e cada um está levando a sua quarentena e seu EAD de formas diferentes. O que eu acho que cada matéria tem as suas peculiaridades, então não dá para a gente definir um jeito ideal de dar aula, mas eu acho que o que a gente tem aprendendo muito, e sempre falando para os professores também, eu acho que é o mais importante,
é ter o diálogo com os alunos e também ver as demandas deles e ver quem tem acesso, quem não tem, qual é o melhor jeito de avaliar, qual é o melhor jeito de dar matéria. Então, eu também acho que, tipo, a ambiental tá levando de um jeito muito saudável, assim, a gente tá realmente buscando, e os professores, na maioria das vezes, se mostram muito abertos para conversar com a gente. Então, acho que é mais isso, acho que não tem receita, e que a gente tem que sempre estar aberto a conversar e entender, tanto os alunos quanto os professores. Oi, gente, tudo bem? Calma. Sou o André, sou diretor acadêmico do CAE, estou no 2º ano de Engenharia Ambiental. E acho que ressaltando a mesma coisa, né? Está sendo difícil para todo mundo. E acho que o que eu sinto mais dificuldade, no PH não rola muito, acho que no PH a conversa está sendo muito construtiva, mas falando com meus colegas de outras engenharias, o pessoal está sofrendo muito justamente no contato entre aluno e professor. As discussões poucas vezes estão sendo construtivas mesmo com os professores, muitas vezes fica um jogo de poder, assim, meio que cada um tentando o que é melhor para você, tentando o que é de melhor para si. Mas, em geral, eu acho que com o passar da quarentena melhorou muito a relação com os professores. Em geral, eu acho que eu sinto que eles estão escutando muito mais e melhorando muito os métodos de avaliação. Queria acrescentar um negócio que é, tipo, se vocês quiserem falar alguma disciplina em específico que tá, tipo, tá tendo algum método de aula diferente, sabe? Porque eu sei que às vezes até mesmo os professores fazem as aulas em slide, falando com os alunos, mas isso não é tão interessante, então a didática às vezes tem que mudar um pouco, até por estar nos slides, né? Tipo, eu particularmente sinto que aprendo muito mais fazendo exercício, por exemplo, do que nas aulas, principalmente por slides, porque eu sinto muita dificuldade de me concentrar. Mas, às vezes, o método do professor na didática, tipo, às vezes ajuda. Eu queria saber se vocês têm alguma disciplina, assim, que esteja melhor. Por exemplo, geoprocessamento, eu sinto que eu aprendo mais porque são aulas menores, são aulas de 50 minutos. Ou então, às vezes, o laboratório, ela pede para um aluno fazer o trabalho no QGIS, né? E aí é até melhor porque eu vou acompanhando. Então, tipo, às vezes tem essas manobras, digamos assim, que o professor pode fazer para ter um melhor aprendizado por parte dos alunos, sabe? Porque às vezes vocês têm alguma coisa assim. Bom, eu posso falar um pouco, Iracema? Eu sou o Henrique, sou do 4º ano de Engenharia Ambiental. Eu queria ressaltar, tipo, tem algumas matérias que eu acho que perderam muita qualidade no quesito que numa aula presencial realmente eu ia ganhar muito mais conteúdo e agregar muito mais para minha formação. Mas eu acho que tem algumas matérias que elas conseguiram manter a qualidade, e eu ressalto a matéria de saneamento, que eu acho que está sendo muito bem dada e a metodologia está funcionando demais, na minha opinião. Mas, em compensação, tipo, tem matérias que elas estão sendo muito expositivas em aulas online, assim, que o professor dura, sei lá, das 7h30 da manhã até as 9h20, explicando slide, e não está sendo tão agregadora na minha formação, assim. Eu acho que eu gosto muito da metodologia que saneamento está tendo, por exemplo, que é umas aulas expositivas de 50 minutos, gravadas, não é simultânea com o aluno,
e eles sempre dão um exercício para a gente fazer e testar nosso conhecimento que a gente aprendeu durante a aula. Eu só fico meio receoso que eu acho que, por exemplo, eu gostaria que tivesse isso de diversas matérias e que esses exercícios eles fossem um pouco avaliativos, de forma que, além de incentivar a gente a aprender, eles se tornassem uma nota para a gente, porque acompanhar a aula, assim, do jeito que está sendo, ela está demandando bastante esforço e, no final, o meu grande medo é chegar no final do semestre e todo mundo querer marcar prova. Foi meio que aconteceu essa semana. 5 provas foram marcadas para mim de uma semana para outra. Então, eu acho que isso daí é meio problemático, porque a gente tem que buscar mais o nosso aprendizado, ao invés de, não sei, ficar cobrando presença em aula, entende? Daí eu queria, sei lá, também perguntar o que é que os outros alunos acham de que método está sendo mais efetivo, porque, não sei, essa é a minha opinião. E eu queria falar também que eu fico um pouco triste de saber que tem só 2 professores aqui na sala com a gente, dado que eu acho que é importante essa discussão direto com todos os professores do curso, entende? Eu gostaria que tivessem mais participação dos professores nesse tipo de discussão. Bom, é isso. Oi, gente. Acho que eu queria complementar um pouco o que o Escobar falou. Eu sou a Fernanda, do 4º ano da Engenharia Ambiental. Eu queria falar 2 coisas, na verdade. A primeira delas é que, como o professor Joaquim comentou, ele está super aberto a sugestões e tudo mais. Eu sei que não são todos os professores que são abertos dessa forma, mas existem muitos deles que estão abertos a sugestões e muitas vezes a gente deixa de se manifestar. Não sei qual é o motivo disso, mas eu acho que como alunos a gente deveria se manifestar mais. É claro que os RDs e o CAEA estão fazendo um trabalho incrível nisso, em representar os alunos, mas eu acho que a gente deveria aproveitar as oportunidades também de sugerir mudanças, que podem ou não ser acatadas, mas pelo menos a gente se manifesta. E em relação a matérias específicas, eu concordo, acho que saneamento é um formato muito interessante. E eu queria pontuar aqui, especificamente, uma disciplina, que é a disciplina lá do departamento PEA, que está completamente diferente das outras. Agora, inclusive, já acabou o conteúdo, já chegamos até a última aula da disciplina, mas foi mandado slide, no começo, slide com comentários dos professores, e depois simplesmente só o slide da matéria, e a gente tinha que ler e, por conta própria, aprender. E acho que esse foi, assim, foi a pior experiência que o 7º semestre teve com as aulas online. Então, acho que é isso, de feedback das disciplinas. Fora que... Então, eu também queria... Ai, desculpa, perdão. Eu queria só complementar o que você falou. Então, eu queria só complementar o que o Henrique falou, e a Fê também, que a gente, pelo menos agora no 5º semestre, né, no 3º ano, a gente perdeu aulas práticas de matérias que seriam super importantes, que nem microbiologia e GMG, né, que é a matéria da geologia, que eu acho que aulas práticas seriam super essenciais nessas matérias, principalmente microbiologia. E microbiologia o professor só deu 2 aulas até agora, ele só jogou os slides, e assim, a gente não sabe se vai ter prova, a gente não sabe se vai ter mais aula, a gente não sabe se vai ter lab ou não, e se a gente vai se formar com lab ou sem lab. Tá muito indeciso, e aí só os professores da Poli marcaram prova, e aí eles decidiram marcar todos muito perto um do outro, e a gente tomou uma enxurrada de prova, tudo muito próximo. E a gente ainda está muito indeciso em relação a matérias que agregariam muito para a gente ter uma aula prática. A gente não sabe se vai ter ou não, e eu acho que isso é muito importante para algumas matérias. Eu sinto que o nosso aprendizado em microbiologia e em
E em geologia está sendo, assim, muito pequeno, porque a gente está tendo que ver slide, e tipo, não tem muito essa interação professor-aluno, de ver os conteúdos praticamente, e aí a gente acabou perdendo coisas que acrescentariam muito na nossa formação. Bom, eu sou o Cid, estou no terceiro ano da engenharia ambiental. Vou colocar a câmera que eu acho que fica melhor. Então, acho que eu sinto que, em relação à presença com as atividades online, eles estão tendo, tipo, alguns professores estão cobrando demasiadamente, assim, tipo, vou falar de Max Solos, porque o cara pede pra gente responder a presença em 1 minuto, tipo, imagina se dá um erro, assim, o cara tem 1 minuto para responder se você estava na aula ou não. E, tipo, por um outro lado, eu acho legal que, tipo, que tenha, sei lá, pelo menos uma semana para fazer um exercício para contabilizar a presença, porque nem sempre a pessoa consegue entrar no horário da aula, assim. Então, eu acho que é mais interessante que tenha ou um exercício, mas que não seja nada, que a presença não seja síncrona. Tipo, a pessoa pode não estar na aula, mas mesmo assim ter a presença por reassistir, fazer o exercício. Essa é a minha opinião. Olá, posso fazer um comentário, Iracema? Não, eu queria aproveitar lá a deixa do Henrique, que ele falou que tinha aulas gravadas. O que me interessaria, o feedback dos alunos é o seguinte: uma aula gravada, você pode acessar no horário que você quiser. Agora, uma coisa que eu queria saber é quanto tempo vocês gastam para processar a informação de uma aula gravada. Vamos dizer assim, a gente grava uma aula de 20 minutos, tá? Eu queria saber, vocês precisam, porque a ideia da aula gravada é que você tem um slide, você pode até colocar filme, pode colocar um monte de recursos lá. Mas aí vocês têm esses 20 minutos. Eu acho que a grande vantagem da aula gravada é que você tem como voltar a alguma coisa que você talvez não percebeu na hora, ou você não, sei lá, não prestou atenção no momento, você tem como voltar atrás. Mas uma coisa que eu queria saber é quanto tempo vocês acham que vocês precisariam para processar a informação, digamos, de 20 minutos de aula gravada, supondo que tenha sido acompanhada de algum exercício, assim, no sentido de indicar quais pontos seriam importantes naquela aula. Bom, eu posso responder, já que eu tinha comentado. As aulas de saneamento, por exemplo, elas são gravadas e duram cerca de uns 50 minutos, mais ou menos. E eu acho que eu demoro quase de 2 a 3 vezes esse tempo para anotar, rever, ficar revendo. E, além disso, como a matéria de saneamento ela é de 4 créditos, né? Então, seria uma aula da 1 até as 4h40, sempre tem esse exercício que ele é contabilizado, pelo menos era, antes de começar o EAD, ele era meio que para ser feito em aula. Então, eu acho que nesse formato de aula gravada de saneamento, que seriam 50 minutos, eu acho que eu acabo tomando umas 4 horas do meu dia para estudar saneamento. Que é o que seria mais ou menos na aula presencial. Eu acho que é o período da aula mesmo. Não, legal aí. Se alguém tiver mais algum comentário a respeito. Nessas aulas gravadas, eu gostaria de fazer uma pergunta. Tudo bem, é uma aula tem quase 4 horas, né? É gravado uma aula de 50 minutos e vocês vão levar quase o tempo da aula para fazer a assimilação da aula, então está compatível com o número de créditos e assim por diante. E como é que fica a questão das dúvidas que vocês têm após assistir o vídeo e fazer as anotações? Essas dúvidas, elas estão sendo tiradas por e-mail? Qual é o formato que foi adotado pelos professores? Uma curiosidade, tá bom? Então, professor, em saneamento, nessa disciplina, os professores abrem um fórum a cada aula para a gente colocar dúvidas tanto do conteúdo apresentado na aula gravada, quanto
rapidez assim inacreditável. Eles respondem todas as dúvidas que são colocadas lá e está sendo muito efetivo. Tem 3 professores para atender essa disciplina. São 2 professores e um monitor. Isso é bom ver, né, quando um time funciona bem, né, e é uma experiência importante, né, mas às vezes, é o que eu estou dizendo, às vezes a gente também não vai conseguir todo mundo conseguir fazer esse jogo, mas é interessante tentar o que tem de melhor, né, nessa dessas experiências. Uma das coisas que eu no início desse processo todo, eu achei que os alunos iam cobrar muito realmente a presença do professor em um momento online, e eu vejo que isso realmente não se concretiza até mesmo pelos alunos, muitas vezes nem se manifestarem durante a aula mesmo. Alguns até preferem assistir em outro momento o vídeo, né? Então, são algumas coisas que são interessantes da percepção do lado do professor no início da, desse processo todo e agora, né? Então, é bom ouvir o que vocês estão dizendo, estou gostando de escutar, podem continuar. Complementando sobre saneamento também, na semana retrasada ou passada, os professores começaram a implementar também um horário para tirar dúvidas pelo Meet. Então, a aula continua sendo gravada, e aí é uma aula na terça-feira, da 1h10 às 4h40. E às 4 horas de terça-feira, o professor ficou online no Meet para poder tirar dúvidas também, que acaba sendo mais dinâmico do que escrever as mensagens no fórum. Mas também aconteceu uma vez só. Ainda não deu tempo de fazer isso mais vezes, mas eu achei muito legal também, porque aí é mais fácil de conversar, né? E eu achei muito interessante. Foi uma experiência boa. Isso parece bastante interessante, porque tem algumas perguntas que às vezes aí eu já também tenho uma opinião minha, né? Que às vezes mesmo no fórum você não consegue entender bem qual é a dúvida do aluno, que cada aluno se expressa de uma forma diferente, e algumas respostas também não são tão fáceis de serem elaboradas, né? Às vezes, por uma pergunta de uma linha, você precisa N parágrafos para conseguir responder. Então, é muito interessante mesmo essa medida de eles criarem esse ambiente para fazer um contato mais dinâmico com os alunos. Muito legal. Pois. Bom, alguém tem mais alguma coisa para falar sobre algum método de aula? Eu estou pensando aqui nas minhas e realmente acho que tudo foi contemplado. Mas... Bom, acho que podemos seguir então. Queria falar um pouco da questão da presença, que o CAIA passou um formulário, né, para os alunos já faz um tempinho, e tipo, a maioria preferia cobrar presença através de entrega de exercício ou quiz barra enquete por um período de uma semana. E, tipo, o que eu concordo, assim, porque realmente o aluno tem um período muito maior para entregar isso, que é o que uma semana, e também é um contato que o aluno vai ter com a matéria, né? Então, tipo, pelo menos me força a estudar e ver qual foi o assunto que foi dado naquela matéria para poder responder o exercício ou responder o quiz, a enquete. Só que também tem alunos que estavam, tipo, isso é um método que tem que ter um pouco de mediação, assim, para não sobrecarregar também, porque tem muitos professores passando outros exercícios e aí às vezes acaba sobrecarregando. E eu queria saber se vocês estão se sentindo sobrecarregados também, se teve alguma matéria que você está passando algum exercício muito difícil, muito complexo. E é isso.
Só para complementar, as outras opções eram tipo quiz barra enquete por um dia e presença na chamada online. O Cid já falou um pouco da presença na chamada online, né? Que realmente é muito difícil de. Tipo, é um método muito instável, porque você pode cair da chamada e não responder a presença. E o quiz barra enquete por um dia, às vezes o aluno pode esquecer. Tipo, eu já esqueci a minha presença em hidrologia, porque eu esqueci de responder o quiz. Mas, bom, alguém tem alguma coisa para falar sobre a questão de presença? Então, eu acho que está tendo bastante. Tipo, a gente está tendo que entregar coisas de presença para a maioria das matérias, né? Eu tenho certeza que todos os anos estão bem sobrecarregados em relação a isso. E, pelo menos no terceiro ano, eu acho que a que mais está tendo coisa é geoprocessamento, porque a gente tem que mandar um da aula prática, um da aula teórica, e aí também tem o trabalho, e aí, tipo, são 2 por semana de presença, mais tarefas do trabalho, então, assim, a gente acaba tendo muita coisa para fazer. E aí, as listas que estavam contando como presença para geologia também eram bem trabalhosas, eram bem extensas, e só para presença, eu acho que elas eram, tipo, muito grandes para um exercício só de presença. E aí, como a gente está tendo que fazer atividade de praticamente todas para ter a presença, a gente está ficando com 1 milhão de atividades para fazer e acontece exatamente o que você falou, a gente acaba esquecendo algumas. Eu também já perdi várias porque eu esqueci, ou porque simplesmente não deu tempo, porque a gente tem muito trabalho e muita tarefinha para fazer nesse semestre, tá, tipo, muito absurdo o nível de coisas que a gente está tendo para fazer. Então, eu não sei se isso é uma solução boa, se todo mundo concorda, eu acho que isso vai de cada um, mas se fosse possível para os professores eles pensarem em fazer ou ou a presença assíncrona, tipo, respondendo uma chamada, ou o exercício, tipo, ou um ou outro. Porque aí quem puder estar presente no horário da aula responde a chamada e aí vai ter a sua presença e aí não precisa fazer um exercício. E caso alguém não tivesse presente no horário da aula por inúmeros motivos, que é o que acontece bastante, para esse caso a pessoa tem a segunda chance de fazer um exercício e continuar com presença. Então, talvez fazer essas duas opções seria uma solução mais viável. Oi, gente, eu sou a Cecília, estou no segundo ano, e complementando o que a Mari falou aqui no chat, essa matéria que a gente faz, que não é do PH, mas é para os alunos da ambiental, ela realmente está cobrando uma lista com muitos exercícios. Aí uma sugestão realmente seria diminuir o número de exercícios da lista, porque uma outra matéria que a gente faz, que é resistência dos materiais, a gente tem um exercício para entregar por semana e, tipo, tá uma demanda suficiente, assim, a gente consegue atender. Agora, tá bem inviável essa matéria de PQI passando muita lista para pouco tempo. E complementando um pouco o que a Cecília falou, eu acho que o mais importante de quando você vai considerar cobrar presença, não é nem se o aluno estava presente numa aula ou se ele estava lá escutando. Acho que é se ele entendeu mesmo o exercício e se aquela aula agregou em algo para ele. Então, fazer uma lista de exercícios gigante que os alunos não têm condição de fazer tudo, porque já está sobrecarregado, e aí acaba deixando, tipo, indo empurrando, assim, e esperando sair a resolução dos exercícios, que é o que geralmente acontece, e você só manda por mandar mesmo, sem entender a matéria, acaba prejudicando mais a gente também, e o andamento da matéria, né? A gente acaba não aprendendo, porque a gente só faz a lista por pressão de pegar presença e ninguém está entendendo nada, porque são muitos exercícios, e a gente já está tendo que correr atrás de outras matérias, então acho que o modelo de resistência dos materiais funcionou muito bem, que é o que a Cecília falou, que é um exercício já estava dando conta, porque a gente se força a estudar essa matéria, assim, a matéria daquele dia, e aí realmente eu acho que faz mais sentido aquilo valer uma presença, que é você aprendeu, teoricamente, o que foi passado naquele dia. Então é um modelo que funcionou muito bem, eu acho que resistência dos materiais deu muito certo, e PQI, por outro lado, foi um pouco que falhou nesse sentido. A gente tem uma quantidade muito grande de exercícios para fazer, e ninguém entende nada da matéria, que é o que está acontecendo atualmente, assim. Eu queria falar uma coisa também sobre presença. Eu acho que, assim, a gente tem que pensar, primeiramente, o que significa cobrar presença numa aula
presencial, né, normal, como a gente estava acostumado. Por que se cobra presença? Para que o aluno esteja lá, que é o único oferecimento daquele assunto, é naquele horário de aula na faculdade, né, nas dependências da universidade, e a gente exige que o aluno esteja lá para que ele aprenda. Estando num formato online, é completamente diferente. Então, a gente sabe que a questão da acessibilidade, principalmente, é muito diferente por causa do acesso à internet. Então, pensar em cobrar presença, eu acho que deveria ser pensar em cobrar o entendimento do aluno sobre aquele assunto que foi exposto. Então, eu acho que a cobrança de presença por exercício é mais interessante nesse sentido. E acho que tem que ficar disponível por mais tempo para que quem não teve a oportunidade de participar da aula naquele horário possa ainda assim assistir a aula, entender aquele conteúdo e responder o questionário. Mas aí eu acho que uma outra questão importante nesse caso os professores têm que pensar que fazer esse questionário vai levar um certo tempo. Então, não adianta dar uma aula no horário completo da disciplina, uma disciplina de 2 créditos, dar uma aula de 1h40 e ainda assim exigir um trabalho, porque muitas disciplinas, às vezes, nem tem crédito de trabalho. Então, isso não estava nem pensado para exigir tanto dos alunos fora da sala de aula. E outra coisa também, relembrando o que o Escobar falou, se a gente já está tendo esse esforço de resolver um questionário, acho que isso deveria, para todas as disciplinas que estão usando isso deveria entrar também na composição da média final. E acho que isso ajuda também a resolver um outro problema, que eu acho que a gente vai discutir melhor depois, que é a questão das avaliações. Eu concordo plenamente, Fernanda. Eu acho que todos os professores eles têm que ter ciência também que a gente não está numa rotina normal, e todos os alunos, que a situação já impõe uma certa pressão. E eu concordo plenamente com tudo que você falou, Fernanda. Bom, tem mais alguém que gostaria de falar sobre presença? Senão a gente já parte para a parte de avaliação, puxando esse gancho. Bom, para introduzir a parte de avaliação, vou mais uma vez falar do formulário, que a gente notou que a maioria dos alunos realmente prefere uma avaliação continuada, que é através mesmo desses exercícios de presença, ou então trabalho, dependendo se a matéria tivesse essa opção, né? E aí, os alunos preferem essa avaliação continuada do que uma prova online. E aí, a prova online também entra na questão de ser prova síncrona ou prova assíncrona. Prova síncrona é aquele que você precisa estar conectado, tipo, 100% do tempo, geralmente no Moodle. E é um tempo curto, né? Todo mundo faz a prova ao mesmo tempo. E a prova assíncrona é aquela que você só precisa se conectar no início para pegar as instruções e no final para entregar. E também tem um período, tipo, geralmente é um período muito maior para você fazer. E essa prova síncrona também resolve problemas de acessibilidade, né? Porque numa prova síncrona você precisa estar conectado 100% do tempo, e aí, se sua internet cair, às vezes o Moodle pode, tipo, se for uma questão dissertativa, nem eu tenho certeza se continua lá a sua resposta ou não, ou se ele apaga tudo. Então é meio complicado. E também o que a gente estava tentando, tipo, parte do CAEA estava tentando fazer com os professores que querem realizar as provas síncronas, tipo, exigir que eles tenham um método avaliativo alternativo. Porque se o aluno cair durante a prova, ele tem a opção de fazer depois, né, uma reposição diferente da prova substitutiva normal, porque foi uma questão de acessibilidade mesmo. Então, acho que é isso. Queria saber se vocês realmente acham que, de repente, 100% da nota final deveria ser de avaliação continuada,
ou se tem que ter uma avaliação concentrada para uma prova, e aí das provas, vocês preferem prova síncrona, prova assíncrona, experiências que vocês já tiveram de prova, coisas assim. Rapidinho, só para responder a dúvida do Ricardo no chat. Então, eu estava com muita dificuldade em responder as listas, pelo motivo que o Rafael explicou, né? E a Mari também. A matéria da lista era muito mais complexa que a matéria dada em aula. Então, eu mandei e-mail para o professor e pedi para ele fazer a lista com a gente durante uma aula, e isso ajudou muito. Foi muito mais gente do que geralmente vai na aula ao vivo dele, né? E aí todo mundo deu um feedback positivo. Mas eu acho que a gente não chegou a comentar que a lista tá sendo muito tá sobrecarregando a gente. Só que o professor viu os números de respostas e só 1/4 da turma tá respondendo a lista. Então, 1/4 da turma tá com presença. Aí eu não sei se o professor tirou alguma conclusão disso ou se a gente tem que entrar em contato com ele mesmo. Não, só um comentário aqui, eu acho que você tem que falar direto com o professor, viu? Eu não sei se ele está sabendo sobre essas dificuldades de vocês aí, sobre carga e tudo mais, entendeu? Primeira coisa é falar com o professor, tá? Depois, tudo bem, se tiver dificuldade lá, depois fala com a COC, mas primeiro eu tento resolver direto com o professor, a questão também de feedback, não sei. Quem é o professor lá na PQI? É o Roberto Guardani. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Maria Clara, de segundo ano da Ambiental. Aí eu só queria falar um negócio sobre PQI, que eu acho que realmente talvez esse negócio da lista a gente pode conversar um pouco melhor com ele, só que em relação agora à avaliação, ele comentou que ele não vai dar avaliação nenhuma, a não ser que ela seja presencial. E aí isso pode demorar muito para acontecer, porque, né, não sabemos quando as aulas vão voltar. E aí é uma situação que a gente chegou a conversar com ele na aula, e ele falou que não, tipo, vai ser ruim de qualquer jeito, mas que vai ter que ser desse jeito, vai ter que ser presencial. Então tá uma situação muito complicada isso também, porque isso foi discutido numa aula com ele, e ele mesmo assim, tipo, vendo o posicionamento de todo mundo, que ia ser muito difícil ter provas, tipo, da matéria do primeiro semestre no segundo semestre, ele não, tipo, deu nenhuma solução assim, e, tipo, realmente foi muita gente que foi para a aula e falou, não dá para ser assim, muito osso a gente ter prova do primeiro semestre no segundo, mas isso foi levado para ele, sabe? Em relação às listas, eu acho que vale a pena, assim, a gente conversar melhor para diminuir o número de exercícios com ele, mas isso da prova foi falado, e aí ele não deu um feedback, assim, tipo, ele disse que tinha que ser daquele jeito. Complementando um pouco do que a Maria Clara falou, o que eu sinto muito dos professores é uma persistência nas provas, de querer fazer uma prova no estilo tradicional do que os alunos estão acostumados, num período de isolamento e de EAD. E acaba surgindo essas provas que a Iracema explicou, que são as provas síncronas, porque é o que eu sinto, né? Que é porque eles querem fazer do mais próximo do que era quando a gente estava presencialmente. Isso é que dificulta tanto o diálogo, tipo, explicar que a gente não está numa situação comum, que não é uma coisa, não dá para ficar seguindo os mesmos métodos que a gente seguia quando a gente estava presencialmente. A mesma coisa da presença, assim, que eu sinto dentro de todos os professores, assim, na maioria, e aí esse diálogo em relação à prova síncrona ou assíncrona fica muito mais difícil por essa persistência de querer fazer uma prova tradicional quando a gente está numa situação totalmente diferente. E por que não repensar em outros métodos avaliativos? Não é possível que só uma prova consiga avaliar o aluno sobre aquela matéria. Não tem outro jeito de fazer, mesmo que seja uma prova, mas tipo, uma coisa mais longa ou pequenos exercícios ao longo do semestre. Eu acho que é o
o que eu vejo como solução, e o desafio é esse, é convencer os professores, ou explicar, ou tentar mostrar esse lado de que a tradicional não vai funcionar, não vai incluir, porque além de, tipo, tem muita gente que tem dificuldade com acesso, na verdade a maioria, todo mundo já, acho que já caiu a internet durante a quarentena, e quando você vai fazer uma prova, você já tá muito ansioso e nervoso pelo, tipo, o seu resultado na prova, e a questão da internet vira mais uma coisa para você se preocupar, porque você fica com medo de ter estudado e não ter adiantado nada, porque sua internet vai cair. Então, acho que são várias variáveis, por isso que eu particularmente sou contra a prova síncrona, assim, eu acho que está funcionando em algumas matérias, né, que solos do que a gente tem acompanhado, muita gente tem conseguido fazer, mas eu não sei até que preço as pessoas estão pagando para conseguir uma internet boa, assim, eu já ouvi relato de aluno que teve que ir na casa da tia, porque a tia tinha uma internet melhor, e aí conseguiu fazer a prova lá, então eu acho que tá sendo muito mais difícil do que os professores imaginam para conseguir uma conexão boa, e, tipo, o nervosismo que isso envolve. Fernanda, eu entendo o seu depoimento, e realmente não é uma questão fácil. Sei muito bem a questão de internet, porque eu já tive aqui, trabalho junto com outro professor, que a gente tinha uma reunião de projeto marcado, e a casa dele ficou sem internet de um dia para o outro, e tipo, a internet falhou a 1 da tarde, não sei, no início da tarde, só foi ser restabelecida no dia seguinte, não era uma questão de instabilidade por 10, 15 minutos, daquela que você vai lá, liga e desliga o modem até voltar a funcionar. Foi um episódio meio que generalizado aqui no bairro. Eu moro no mesmo bairro que ele, por coincidência, só que eu sou da Vivo e ele era da NET, companhias diferentes. Então, a gente entende essa questão, que geralmente é um fator que dificulta muito essas provas com prazos muito definidos, né? Então, o que eu já tinha visto era uma questão dos professores deixarem um prazo mais elástico, né, para os alunos. Então, provas que inicialmente deveriam durar 2 horas, o professor deixa 6 horas para desenvolvimento, mas isso também pode, no caso mais extremo, né, de você ficar sem a internet, você ter essa dificuldade. Foi nos passado aqui uma recomendação de você poder montar toda uma prova no Moodle, né, com questões de múltipla escolha, assim, e já teve um colega que mostrou um comentário que se cai a internet no meio, se ele mantém ou não mantém a resposta. Então, às vezes, de você poder baixar a prova, responde a prova, e poder submeter essa prova, às vezes o aluno pode escrever, fazer a prova até à mão, né, escanear e mandar, determinado preço. Então, eu acho que sim, que realmente não existe, eu acho, uma receita de bolo, né? Não é fácil você mudar, aí vem uma questão, tentando ver um lado professor também, não é fácil você, como estou dizendo, ninguém teve um semestre para preparar esse curso à distância, então, o professor, ao contrário, o professor já estava com as atividades externas, de projetos, atividades de administrativas, as atividades do professor, ele tinha um programa para a disciplina, e de uma hora para outra teve que fazer uma mudança, né, na forma de dar, de preparar, então isso cria uma instabilidade, e ainda vem a questão da própria, como que vai ser a avaliação. Tanto é que não sei se vocês viram de início, veio a questão, não vamos fazer avaliação, vamos aguardar, vamos esperar mais para o final do semestre, coisa assim, e aí vocês viram que a quarentena foi se protelando, né? Eu me recordo aqui um depoimento pessoal, que o meu filho estava com um problema no dente, ele já tinha tirado o raio-x, e ele tinha que retornar ao dentista, e a gente, não, vamos segurar um pouquinho, porque lá por maio, quando a quarentena parar, a gente leva ele no dentista. Imagina, nós estamos já aqui no final de maio, sem perspectiva das coisas terminarem. Então, eu acho que esse atropelo todo também fez, às vezes, o professor não... Para você fazer esse método de avaliação com vários exercícios ao longo do semestre, talvez tivesse sido uma coisa que tivesse sido planejada no início. Então, eu realmente, aí eu concordo um pouco com o professor René, que eu acho que cada disciplina ela tem que ser discutida
de forma quase que independente, porque cada disciplina tem um formato diferente, uma dificuldade diferente de avaliar o conteúdo, tá? Então, eu acho que cabe primeiro tentar resolver os problemas da disciplina, e aí agora, não falando mais como um professor do curso e assim por diante, mas como um dos membros da COC, e aí sim, aqueles casos mais extremos que realmente criam uma dificuldade geral para os alunos, sim, a gente acaba levando para a COC, né? Mas eu acho que o que puder ser resolvido num diálogo, eu não sei quando que esse diálogo começou, né? Se já foram chamados todos os professores para diálogo, às vezes os alunos também se sentem um pouco constrangidos em ter essa conversa com o professor, né? Mas eu tenho certeza que é muito melhor esse assunto chegar de uma forma construtiva por parte dos alunos, de que às vezes uma recomendação venha tipo como se fosse algo impositivo direto da COC, certo? Até mesmo porque muitas vezes a COC não tem até o professor René pode até me ajudar mais, ele tem mais experiência na COC ambiental, está há mais tempo que lá, mas às vezes a gente nem tem como ter esse tipo de interferência, né, na forma como o professor vai avaliar o curso, tá? As diretrizes gerais são as formas de avaliação. Você tem que ter uma nota 1, uma nota 2, tem que fazer a média, tem que ter o trabalho, esses parcelamentos, mas como que o professor vai fazer, infelizmente, a gente não tem como, talvez, fazer uma regra geral, né, da COC. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte, que acho que quanto maior for o diálogo, mais franco, aberto e mais construtivo for o diálogo, melhor vai ser para o curso e para os alunos que estão cursando o curso, tá? Não sei se, às vezes, o discurso parece um pouco vago nesse sentido, mas que é isso mesmo, eu tenho disciplinas, eu sou um membro da COC, eu tô com uma certa instabilidade de como vou fazer a avaliação dos alunos, você entende? Então, por exemplo, agora trazendo vocês aqui, fazem a disciplina de hidrologia com o professor Renato, tá? Que é da hidrologia ambiental, eu dou hidrologia para engenharia civil, tá? Junto com o professor Arisvaldo. Então, por exemplo, naquele curso de hidrologia, a princípio, nós estávamos pensando em fazer uma P1, estávamos bolando uma forma de fazer uma P1 à distância, a gente não sabia se ia durar o dia inteiro a prova, estávamos começando a bolar a prova quando veio a recomendação de não fazer a prova. Mas 2 semanas antes da prova, veio a recomendação de não se fazer a prova naquele momento. Então, não vamos fazer a prova, porque isso só vai criar mais instabilidade para os alunos. Nós até pensamos na época de fazer um laboratório com a prova, né? Assim, vamos fazer a prova mesmo que ela não valha nada, como se fosse um grande exercício, mas aí os alunos também seria como vocês falaram, mais uma demanda de tempo e tarefas para os alunos, então nós decidimos não fazer a prova. E o que a gente bolou? Nós bolamos um exercício feito em várias etapas, já passamos o exercício, colocamos dentro do programa da aula uma aula só para explicar o exercício, dando todas as ferramentas que cobria parte da matéria. E esse exercício ele vai valer como P1, tá certo? Vamos dizer, com uma nota como se fosse a P1. E nós agora estamos pensando como vamos fazer a segunda avaliação, o que vai ser esse formato dessa segunda avaliação. E a gente ainda não tem uma receita fechada para a P2, tá? Então, a gente tem os exercícios tradicionais, que já, isso independente, o aluno já fazia ele online, né? Valia tanto em qualquer um dos 2 sistemas de avaliação. Temos esse outro exercício que não estava programado inicialmente, que ele vai compor parte da nota, e aí a gente vai ter a nota final, tá certo? Então, eu acho que é um pouco nessa linha, tá? Eu falo para a Fernanda, mas no fundo eu estou falando para todos os 20 e tantos alunos que estão aqui sendo representados, né? Então, eu acho que eu até peço desculpa se eu não entendi bem esse encontro, porque teve algum aluno, já não me recordo mais um aluno, que gostaria que tivesse mais professores presentes aqui. A gente foi convidado e com muita satisfação a gente está aqui escutando vocês, é porque a gente aprende um pouco, mas eu acho que essa discussão, acho que ela
ela parte dos alunos, e é bom que vocês também troquem as experiências de vocês para que vocês comecem a entender o problema do curso como um todo, para facilitar, né, tentar encontrar os casos de sucesso, até mesmo para conduzir isso para cada um do seu curso específico, né? Tá certo? Na proporção aqui, até esperava que tivesse mais alunos aqui nesse ambiente. Não sei se foi muito divulgado ou não, certo? Não, só para complementar um pouco as informações do Joaquim, né, a gente tem um pouco de dificuldade aqui como COC, a gente não pode, como COC, interferir, por exemplo, em disciplina, tá? É o professor responsável que define o que vai acontecer na disciplina, em termos de conteúdo, também forma de avaliação. A gente pode tentar falar com a pessoa, com o professor, etc., e talvez tentar dirigir para uma certa forma, talvez, sei lá, recomendar fazer certas atitudes, mas a gente não tem como interferir, não tem como impor qualquer coisa para eles. E, nesse sentido, eu acho que é muito importante realmente procurar o diálogo com o professor. Agora, existe a Poli abriu oficialmente a possibilidade para professores de disciplinas decidirem não dar provas definitivas agora durante essa etapa de EAD. Então, direito do professor. A gente não tem como COC interferir aqui, a gente pode tentar falar com o professor, mas, no final das contas, a decisão é do professor. Mas eu acho muito importante vocês realmente procurarem o diálogo com o professor, informar, levantar essas informações. Principalmente, eu vi aqui que tem uma informação no chat, da Raquel, que diz aí sobre softwares que não são compatíveis com Apple e Linux. Isso daí também é uma coisa que tem que ser levantado com o professor, viu? Da disciplina. Isso aí é importante. Aí, se você não consegue acesso ao software, você não vai conseguir fazer o exercício. Então, não sei como que essas coisas podem ser resolvidas. Tá? Mas isso daí são coisas que têm que ser levantadas diretamente com o professor. Outra coisa que eu quero falar para vocês é que nós também, como professores, não fomos preparados para essa etapa de EAD pela universidade. Isso aí simplesmente apareceu do dia para a noite e caiu em cima da gente e, bom, agora se virem e a gente vai fazer. E aqui existe uma questão, tudo bem, a questão de aulas eu acho que é mais fácil de resolver. Agora, a questão de provas, obviamente, avaliações é mais difícil. Tá? Agora, não houve nenhum treinamento por parte da universidade para professores sobre os diferentes tipos de avaliações que são possíveis nesse modo EAD, etc. Então, aí eu acho que também é uma questão de procurar o diálogo com o professor e tentar otimizar dessa forma. Mas está todo mundo aprendendo aqui, viu, gente? Bom, acho que eu gostaria de trazer um depoimento aí de uma disciplina que eu acho que está fazendo um sucesso bastante, assim, no sentido que ela tá, tipo, é geoprocessamento e ela está fazendo com que os alunos compartilhem os códigos deles, o que eles vêm implementando com os outros alunos, gerando um ambiente de compartilhamento mútuo, em que as pessoas elas aprendem juntas, né? Mesmo estando distantes, elas conseguem aprender junto. E eu acho que se a gente conseguir implementar algum tipo de avaliação que leve em conta o compartilhamento entre os alunos e esse contato, eu acho que tipo, ele tende a melhorar, assim. Vou dar um exemplo aqui. Sei lá, algum professor manda uma atividade e aí um dos alunos resolve gravar ele fazendo a atividade e disponibilizar para todos os outros alunos. Assim, eu acho que é uma ferramenta que também pode ser viável. Mais ou menos nesse sentido de compartilhamento que eu acredito que seja bom a gente seguir, porque muitos dos alunos não têm o acesso e esse conteúdo que vai ser gerado por uma disciplina, ele pode ser até que muito interessante, assim. Já tem algumas outras disciplinas que estão pedindo para que a gente implemente, faça vídeos, não resolvendo exercício, mas explicando o trabalho, como a gente fez um código, então a gente grava o vídeo pelo computador, todos os alunos do trabalho, e a gente manda, assim, e a gente acaba gerando um conteúdo que a própria disciplina pode
o professor, vendo como o aluno está explicando o conteúdo, ele pode até ter uma maneira melhor de avaliar o aluno. Matheus, isso é ótimo, né? Eu acho que todas as disciplinas gostariam de ter alunos ajudando a ensinar os seus colegas, né? Existem, às vezes, até um programa de bolsas, só que essas bolsas são muito limitadas. Né? Então, muitas vezes, só disciplinas que comprovam, né, que tem uma grande quantidade de alunos, uma grande quantidade de trabalho, acabam conseguindo esses alunos para fazer ajuda, que é no caso que nem a disciplina de saneamento, que foi comentado, né, que são 2 professores mais o aluno, né? Então, isso realmente é muito bem-vindo, e os professores, a gente gosta, né, eu acho que eu gosto que o IDV, quando a gente vê os grupos de alunos ficavam sentados lá nas mesas, né, na poli, eles garanto que aprendem muito, né, compartilhando conhecimento um com o outro, então isso realmente é muito bem-vindo, ajuda muito, né, e na questão da avaliação, que é o ponto que nós estamos falando, essa é outra questão, né, de como você conseguir dentro dos grupos avaliar que todos os alunos consigam ter a mesmo, vamos dizer, aprendizado no trabalho coletivo, né? Então, às vezes os professores, mesmo os professores que gostam mais de trabalho, eles buscam sempre diversificar. A parte do nota, o aluno faz em grupo, em conjunto, parte da nota, ele mostra sua habilidade, né, o seu conhecimento, melhor dizer, né, através da sua expressão. Até mesmo porque isso também faz parte da sua formação. Tem aluno que sabe explicar tudo para o colega e não consegue explicar nada para o professor. Não estou falando que isso é uma pegadinha, não, mas acontece questão de nervosismo, N questões, e o aluno precisa trabalhar isso porque no ambiente de trabalho vai ser assim, certo? Então, eu acho que todos os processos realmente têm que ser, de avaliação, eles têm que ser muito, vamos dizer, dinâmicos e diversificados para formar realmente o aluno, né? Tanto na parte conceitual, como na parte profissional do aluno. Né? Tudo tem um valor, o seminário tem um valor, a prova tem um valor, o projeto tem um valor, todas as formas de avaliação, os exercícios têm o seu valor, todas as formas de avaliação têm o seu valor. Então, realmente, essa iniciativa dos alunos em compartilhar, né, as informações, o conhecimento, é claro que é extremamente bem-vindo. No caso, o adendo que eu estava me referindo é que partiu da própria professora de geoprocessamento falar, a gente criou um Classroom, e aí ela mandou lá, compartilhem seus códigos, conversem, e, tipo, acabou que foi muito interessante porque, tipo, eu entender um código de outra pessoa já é um aprendizado muito importante, e isso pode acontecer, por exemplo, com uma atividade mesmo, com algum exercício, vamos supor, teve um exercício para entrega, mas que ele não deu a resposta, aí o aluno sabe fazer, ele joga naquele Classroom, assim, e ele explica para os outros alunos como ele fez, assim, depois do prazo que era de entrega. Pode ser algo que venha a ser útil, assim. Só uma sugestão aqui, eu acho que seria interessante a Iracema e Tiago, talvez juntar, sabe, alguma documentação sobre aquelas experiências de EAD que foram avaliadas como muito boas pelos alunos, para a gente ter, sabe, começar a montar, também através da COC, talvez uma lista um banco de dados sobre o que são iniciativas de sucesso nessa área, né? É muito importante escutar de vocês aquilo que deu certo, aquilo que foi bom, etc. Sim. Pode falar, Tia. Oi, gente, eu sou o Thiago. Eu não apareci aqui ainda, eu estou no meu 4º ano, eu sou representante discente na COC pelo 2º ano. E, enfim, é muito importante isso que o René falou mesmo, como vocês já comentaram aqui várias vezes, o isolamento social, ele pegou todo mundo de surpresa, e o EAD, consequentemente, ele foi
formulado às pressas e de surpresa, e conversando com os professores da nossa COC, a gente percebe que, pelo menos aquilo que está dentro da nossa alçada, a gente tenta ao máximo ser compreensivo, assim, o Scarati vive falando de alternativas, de como a gente pode achar alternativas que abranjam todos os alunos e não só aqueles que têm acesso, aqueles que têm internet e tudo mais. Então, é importante vocês pontuarem também para mim, para a Ira, ou, enfim, se partir alguma pesquisa, a importância de vocês responderem, de vocês incentivarem os colegas de vocês responderem também, porque tudo isso embasa com que a nossa postura, ela seja factível, sabe? Ela seja representativa. Não adianta nada eu e a Ira, por mais que a gente tente ir atrás de vocês, ou ir atrás dos alunos de uma forma geral, quando a gente precisa da resposta de vocês e do respaldo de vocês para aquilo que a gente está fazendo, não ter dado o suficiente. Então, nos anos, assim, conforme vocês forem reparando as matérias que vocês forem fazendo, vai pontuando, vai mandando mensagem para mim e para a Ira mesmo, porque na hora da gente formular isso, na hora da gente apresentar isso formalmente, a gente consegue apresentar os dados e também com os professores respaldarem a nossa posição. Outra coisa também que eu queria falar é não dar o semestre por perdido, assim, se está tendo alguma dificuldade ou, enfim, quanto às avaliações e tudo mais, agora, querendo ou não, a gente está no meio do semestre já, é mais um tempo da gente tentar corrigir e reparar para tentar salvar esse semestre, do que um planejamento, assim, que deveria ter sido feito no começo. Então, não deixem de pontuar, não deem a situação por vencida, tipo, vai ter prova mesmo, se der tudo errado, fazer o que deu, é isso, faz parte, porque não tá certo, os professores, eu imagino que estejam de acordo, não tá certo nenhuma das partes se prejudicar nesse momento. Então, vamos agir junto, saibam que eu e a Ira, a gente tá aqui por vocês, os professores também, eles estão se mostrando bem abertos a isso, e é isso. Então, ressaltando o que o René falou, só queria complementar isso. Bom, só complementando também, como eu disse, o CAE, tipo, fez esse formulário para avaliar as disciplinas e também os alunos darem comentários. Então, tinha algumas disciplinas que realmente estavam com comentários tipo, essa matéria está sendo muito bem dada e tal. Acho que talvez ou reabrir esse formulário que já foi, ou então fazer outro, porque, pô, como era cada matéria, às vezes os alunos não respondiam todas, só respondiam algumas. E aí fica meio difícil de dar o feedback para o professor, se os alunos também não respondem. Mas, tipo, a gente tentou ao máximo, assim, a gente já tentou dar o feedback para os professores do que a gente tinha nesse formulário, mas também, como eu não estou fazendo matéria, aí é difícil de falar, os alunos acham isso. Quando eu não estou fazendo matéria, às vezes eu tenho até medo de falar alguma coisa que vai prejudicar. Mas, tipo, concordo super que ver as coisas boas, né, onde está sendo melhor oferecidas essas aulas e as avaliações também, é um bom caminho para a gente conseguir melhorar as outras. Ira e Ti também, eu estava pensando nisso que vocês falaram, vocês acham que seria possível, assim, eu sei que dá muito trabalho, mas talvez fazer uma sessão, assim, no Meets também, pegando matérias por semestre, por exemplo, eu estou no 7º semestre, no caso, então a gente marca um horário e aí os alunos que estão cursando as matérias do semestre ideal, claro que a gente vai fazendo matéria de outros semestres, daí participa de mais uma sessão, né? Porque eu fico chateada também com isso. Eu vejo o esforço de vocês em fazer formulário e aí, no fim, o número de respostas é super baixo, né? E, então, a representatividade daquelas respostas também, às vezes, né, não é suficiente. Então, talvez fazer uma coisa mais dinâmica, em que a gente, por exemplo, fala 10 minutos para discutir cada matéria. E aí tem 10 minutos, um aluno fala, e o outro pode falar, bom, eu concordo, eu não concordo. Fica uma coisa mais dinâmica. Eu sei que dá trabalho planejar esse tipo de coisa, mas assim a gente pode planejar também a nossa ação. Essa matéria está com esses problemas, como que a gente vai fazer? A gente vai se comunicar com o professor na aula, a gente vai pedir para o RD mandar um e-mail, a gente vai sugerir o que para essa matéria, porque tudo bem que existem experiências positivas,
como a gente já citou algumas aqui, mas também cada disciplina tem sua especificidade, né? Tem suas características únicas e não existe um modelo ideal. Eu acho que talvez fazer isso seja interessante, acho que pode agregar mais alunos e mais opiniões. Não sei o que vocês acham. Eu gostei, não sei mas eu achei uma boa ideia. Só, tipo, teria que ver data para todos os anos, que é bem complicado, tipo, principalmente porque tá chegando as provas. Mas eu gostei, Thiago, você falou. Ah, não, eu concordo, eu acho que é uma ótima ideia, talvez o período agora, principalmente nas próximas semanas, né, pós-feriado, seja meio cabuloso, assim, mas com certeza eu acho muito válido, principalmente após essas primeiras avaliações, porque a gente tem um respaldo, inclusive, de como foram as avaliações, daquilo que deu certo, daquilo que pode ser melhorado. E o que eu acho também é incentivar, por exemplo, às vezes acaba um dia de discussão de curso assim, ou alguma coisa que tudo que é mais formal, que envolva reunião, alguma coisa assim, que não seja só com as pessoas que a gente é próximo, os nossos colegas, os nossos amigos, acaba assustando um pouco, né? Ah, é muito formal, é muito... não sei, parece que é algo muito... que não necessita da participação de todo mundo. Então, o incentivo também de vocês enfatizarem a importância para os amigos de vocês também. Por exemplo, se for marcar um negócio desse para cada ano, aí, tipo, fala no grupo do ano, dá uma pilhada, mesmo se não tiver não tiver relação com o centro acadêmico, tiver relação com a representação docente, ou enfim, academicamente falando, porque é importante para todos, né? No final das contas, isso influencia a todos, e eu tenho certeza que todo mundo tem uma opinião sobre os professores, e todas as opiniões têm que ser ouvidas para um resumo mais completo. Concordo, Fê. Mas, tipo, nessas reuniões, vocês acham que seria melhor, tipo, convidar os professores ou não? Porque, por exemplo, nesse dia de discussão de curso, a gente convida só os professores da COC, porque meio para eles representarem todos os professores, assim. E aí a gente não... Tipo, quando a gente estava pensando no evento também, a gente não pensou em convidar outros, porque também seria, tipo, difícil de decidir, qual professor a gente convida, qual professor a gente não convida. E de repente fica muito professor e os alunos não querem falar também, porque, tipo, não quer falar na cara do professor. E aí, tipo, você acha melhor que seria sem professores ou com professores? Porque às vezes os alunos ficam realmente tímidos. Eu acho que agora eu me perdi um pouco o nome, né? É Fernanda, acho, né? Vocês chamam de Fê. Perdi o nome da colega, mas eu acho que tem discussões que é muito internas, realmente, a gente vê que aqui, pelo jeito, né, nesse grupo, tem muitos alunos ativos, né, que são alunos que muitas vezes, devido a assumir algumas atividades maiores, já tem costume de ter maior contato com os professores e assim por diante, às vezes assim, tinha até mais encorajados em falar. Mas eu acho que é interessante vocês terem essas discussões gerais entre os alunos, porque aí vocês conseguem já trazer um extrato, né, como vocês falaram, uma opinião mais geral de cada curso, de cada disciplina, para aí sim, eventualmente, conversar, né, poder fazer até uma discussão geral com os professores. Se for fazer uma primeira conversa, né, a gente pode ver aqui, nós já estamos a 1h30 de conversa e o pessoal demorou nos primeiros minutos lá, quase ninguém se manifestava. Isso que tem 2 professores, só que 2 professores membros da COC, né, 2 professores bonzinhos, né. Então, seguinte, então eu acho que é importante vocês realmente terem as discussões, porque muitas vezes o papel do professor numa reunião dessas é mais para ele compartilhar e entender o pensamento de vocês, mas eu acho que as discussões das disciplinas têm que ter essa visão do aluno mesmo e depois passar para a gente, né? Acho que a gente não, aqui no fundo, eu até peço desculpas, eu acho que acabo me intrometendo demais aqui na conversa de vocês. Tá certo? Lá vou eu também me intrometer na conversa de vocês. Não, gente, eu acho essa proposta bastante interessante. Eu sugeriria, inclusive, fazer primeiro sem professor, tá? Por 2 questões que já foram colocadas. Eu acho que a conversa flui mais livremente. Mas, do ponto de vista de COC, professor da COC, também, o que a gente precisa receber de vocês seria uma análise mais, digamos,
é resumida, ou seja, vai ter um aluno que adorou, o outro aluno detestou, um outro, não sei qual que é a maioria, ou seja, seria mais uma questão de conseguir, talvez também, numa discussão interna entre vocês, definirem, olha, realmente isso são aspectos importantes, aqueles talvez não tanto, e no geral, o que é a visão geral do grupo é isso, né? Isso daí que tem que ser trazido para frente. E agora também, a primeira discussão sempre tem que acontecer com o professor responsável, tá, gente? A primeira linha de ação é, tudo bem, se reuniu a turma, discutiram a disciplina, chegaram a certas conclusões, que são o consenso da turma, aí a primeira conversa sempre deveria ser com o professor responsável. Se a coisa não anda, aí sim, depois vai para a COC, né? Acionem a Iracema, o Thiago, tá? Eles trabalham muito bem aí, por vocês têm ótimos representantes aí, mas também eles não podem ser sobrecarregados. Então, o que for possível resolver a nível local da disciplina, melhor. Mas eu acho que aí seria importante também ter o envolvimento de todos os alunos lá, tá? O máximo possível, digamos assim. O que eu pensei de uma possibilidade também, caso não, para não fazer de forma de reunião, assim, e ter o risco de pessoas não poderem por causa do horário e tudo mais, a gente pode pensar em alguma ideia de, dentro dos grupos dos anos, do WhatsApp, ou até mesmo, enfim, grupos específicos para isso, a gente pega, sei lá, e reúne as pessoas que estão fazendo as matérias específicas, coloca como pauta, tipo, faz um grupo para um dia, assim, as pessoas colocam as opiniões lá, a gente discute por mensagem mesmo, e no final a gente acaba tendo uma opinião, assim, porque eu acho que a reunião em si, enfim, mas isso é tudo a forma de como fazer, né? Eu acho super válido a gente fazer sim, principalmente pós-avaliação. Então, se vocês tiverem ideias, vocês podem mandar para a gente, que a gente dá um jeito de fazer. Realmente, tipo, essa parte de discutir pelo WhatsApp, como você falou, tem a questão de que tem gente que não fala nada, tipo, não envolve, não se envolve na discussão. Mas, bom, tipo, alguém tem mais alguma coisa para falar sobre avaliação, sobre alguma disciplina específica? Porque senão, tipo, a gente encaminha, a gente leva, tipo, a gente pode conversar também com o CAEA para fazer isso, ver a melhor forma de fazer e levar as demandas de cada disciplina específica para cada professor, porque realmente, tipo, tem suas especificidades e é muito difícil fazer um negócio, tipo, geral. Não sei, a gente pode encaminhar para esse lado, mas, tipo, se alguém tiver mais alguma coisa para falar, sinta-se à vontade. Oi, gente. Eu sou a Isa, estou no primeiro ano de ambiental. Eu queria falar sobre o que está rolando com o PTR, né, geomática. Tipo assim, a gente está tendo 4 horas de aula e tem 2 monitorias por semana, fora as listas de exercícios que o professor passa, semanal também. E aí chegam a ser, tipo, tem semana que são 2 listas de diferentes assuntos. E aí eu queria saber se vocês podem, sei lá, entrar em contato, porque a gente já falou, e aí ele leva um pouco na brincadeira, assim, porque assim, 4 horas de aula passando slide, só lendo o slide, passando, e às vezes as listas são muito mais difíceis do que contém nos slides. A maioria das pessoas que eu conversei, tipo, se vocês estiverem no grupo dos bichos desse ano, toda terça-feira tem uma reclamação, porque as aulas são muito longas, e é só ele lendo os slides, e a maioria das pessoas falam que, tipo, aprendem mais na monitoria, com os monitores, que é, tipo, um negócio de 1 hora, resolvendo alguns exercícios, do que nas aulas.
E fora que os slides são bem fracos em comparação aos exercícios. Então, eu queria deixar aqui né, essa crítica e tal. A gente já tentou conversar com eles algumas vezes no momento de aula, e aí ele fala, mas vocês têm tempo, vocês estão em casa, usa o tempo, tenta aproveitar o tempo e tal. E eu acho que tá todo mundo tentando fazer isso, mas, real, é muita coisa. E também a gente vai ter uma prova na quinta, ela vai ser síncrona, serão 3 horas, a gente vai ter que imprimir uma prova, responder, tirar foto, subir o PDF nesse tempo, e aí houve também reclamações e tal, mas, tipo, elas não foram atendidas. E é isso. Oi, Isa, tudo bem? Eu estava conversando com o professor de geomática até 1 hora atrás, que a gente, inclusive, para discutir sobre questões de presença e avaliação da disciplina, e eu dei uma olhada nos formulários sobre disciplinas específicas, as reclamações que os alunos fizeram, e acabou não passando tanta coisa, porque justamente pouca gente respondeu. Então, pelo menos comigo, o professor estava parecendo ser bem aberto a discussões, então acho que pode ficar de encaminhamento que eu falo com vocês no grupo dos bichos, eu já estou nele, né, para ver quais são as principais reclamações para tentar levar para ele, como centro acadêmico mesmo. Muito obrigada, Pezinho, porque realmente, assim, tem muita gente com as mesmas dúvidas que eu, principalmente sobre aulas práticas também, porque o que deu a entender é que quando voltar às aulas, ele pensa em fazer todas as aulas práticas, tipo, do semestre inteiro, e aí também já seria mais uma sobrecarga. Então, eu acho que são coisas, assim, ele é realmente uma pessoa bem aberta, mas nas últimas semanas, assim, os alunos que tentaram conversar com ele, foi um tanto quanto, assim, não ouvidos ou não respondidos, sabe? Mas eu acho muito interessante que vocês conversem e tentem nos ajudar com isso, principalmente nesse negócio de 4 horas de aula lendo slide. Eu realmente acho que é muita coisa, é muito cansativo. E fora que a gente tem monitoria e ainda tem que ter o tempo de responder os exercícios e tal. Tranquilo, então quando acabar essa reunião eu já chamo vocês para conversar, a gente tenta pensar numa proposta para o professor juntos. Bom, gente, mais alguém quer falar? Eu acho que dá para terminar o evento, então, se mais ninguém quiser falar, e a gente tentar encaminhar isso da forma que eu falei, de ver alguma coisa para fazer com os alunos, tipo, talvez que não seja formas, porque a gente já fez e viu que tem, tipo, poucas respostas, para tipo, encaminhar as especificidades das matérias, né, e a gente tentar aumentar esse diálogo entre aluno e professor, para a gente dar o feedback e os professores conseguirem melhorar os oferecimentos. Eu acho que é isso. Se mais alguém quiser falar, agora é o último momento. Então eu queria agradecer a presença dos membros da COC e dos alunos. É muito importante que vocês venham e deem as suas opiniões, porque assim a gente consegue melhorar o curso cada vez mais. Então, muito obrigada. E acho que é isso. É o que a gente sempre repete para vocês quando a gente manda mensagem. Contem com a gente. A gente está aberto a ouvir vocês e é necessário que vocês falem com a gente também, muitas vezes, para a gente conseguir ter essa comunicação mais eficiente. A gente agradece também a presença do Joaquim, do Ricardo e do Renê. Muito obrigado pela disponibilidade de vocês, também pela proatividade e por sempre estarem dispostos a nos ajudar. Isso significa muito. Obrigado.
Então tá, Iracema, Thiago, como o Renê já falou antes, vocês têm uma boa representatividade no POC. O Ricardo esqueceu o microfone aberto aí. Tá dando microfonia. Bom, mas é isso. E parabéns pela iniciativa. E eu acho que é isso. Acho que o Renê também deixou bem claro. O importante, o primeiro caminho é o diálogo. Tá? O diálogo, tentar o primeiro contato consensuado da turma com o professor. Tá? Acho que esse é o caminho correto para fazer essa discussão da questão dos métodos de avaliação e também da presença, tá bom? Então é isso. Desejar a vocês um bom fim de semana, tá bom? Tchau a todos. Eu também desejo a todo mundo aí um bom feriadão, né? Pelo menos aqui em São Paulo vai ser feriadão. E, não, eu acho interessante essas iniciativas e boa sorte aí.